Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 28 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. OpenAI diz que bug vazou dados sensíveis de usuário do chat GPT. Parte do código-fonte do Twitter vaza na web, empresa busca culpado. E privacidade de dados, uma questão de cultura. E eu começo com essa notícia que fala: OpenAI diz que bug vazou dados sensíveis de usuário do chat GPT. A OpenAI foi forçada a colocar seu popular chatbot ChatGPT offline para manutenção de emergência no dia 21, depois que um usuário conseguiu explorar um bug no sistema para recuperar os títulos dos históricos de bate-papo de outros usuários. No dia 24, a empresa anunciou suas conclusões iniciais sobre o incidente. A OpenAI diz que um bug da biblioteca de código aberto do cliente Redis estava por trás da interrupção e vazamento de dados do chat GPT, em que os usuários viram informações pessoais de outros usuários e consultas de bate-papo. O chat GPT exibe um histórico de consultas históricas que o usuário fez na barra lateral, permitindo que ele clique em uma delas e gere novamente uma resposta do chatbot. Na manhã do dia 20, vários usuários do chat GPT relataram ter visto as consultas de bate-papo de outras pessoas listadas em seu histórico. Vários assinantes do chat GPT Plus também relataram ter visto endereços de e-mail de outras pessoas em suas páginas de assinatura. Logo depois, a OpenAI colocou o chat GPT offline para investigar um problema. O bug foi descoberto na biblioteca de código aberto do cliente Redis. Assim que identificamos o bug, procuramos os mantenedores do Redis com um patch para resolver o problema, disse a OpenAI em um post. As informações expostas incluem o nome do assinante, endereço de e-mail, endereço de pagamento e os 4 últimos dígitos do número de cartão de crédito e data de validade. Após uma investigação mais profunda, também descobrimos que o mesmo bug pode ter causado a visibilidade não intencional de informações relacionadas ao pagamento de 1,2% dos assinantes do chat GPT Plus, que estavam ativos durante uma janela específica de 9 horas, explica o post. Nas horas anteriores à desativação do chat GPT na segunda-feira, alguns usuários podiam ver o nome e sobrenome do outro usuário ativo, endereço de e-mail, endereço de pagamento, os últimos 4 dígitos somente de um cartão de crédito e data de validade do cartão de crédito. Os números completos do cartão não foram expostos em nenhum momento, acrescentou a empresa. A OpenAI diz que o número de pessoas cujos dados foram expostos provavelmente será muito baixo, pois exigiu ações específicas, incluindo a abertura de um e-mail de confirmação de inscrição e vários passos para acesso ao sistema. A empresa disse que está entrando em contato com todos os usuários afetados do chat GPT que tiveram suas informações de pagamento expostas. Bom, de tudo, acho que o ponto mais relevante aqui seja justamente o uso de bibliotecas públicas. Isso é algo extremamente comum, extremamente normal nas empresas de tecnologia e também em todas as empresas que trabalham com desenvolvimento de aplicações. O que precisa, obviamente, ter um cuidado maior são justamente os testes realizados nessas bibliotecas consideradas públicas. Antes de se fazer qualquer adoção, é preciso testar adequadamente essa biblioteca a partir de ferramentas confiáveis. Depois disso, claro, dentro do contexto já do seu próprio ambiente, testar outras soluções justamente para tentar perceber se existem outras vulnerabilidades. Ainda assim, pode ser insuficiente. Nesse tipo de caso, não está muito claro, se existia um patch ou se a partir da identificação da vulnerabilidade foi criado um patch para a correção, isso sendo feito pela OpenAI, mas de qualquer forma agiram muito rápido, identificaram o incidente e conseguiram também identificar onde estava a brecha. Isso é bastante interessante, do ponto de vista de
detecção e resposta a um evento importante de segurança. Resta saber, né, se os dados vazados podem trazer prejuízos para as pessoas, podem trazer riscos, né, de uso a partir de criminosos, de ataques específicos utilizando técnicas de engenharia social. Parte do código-fonte do Twitter vaza na web. Empresa busca culpado. Partes do código-fonte que servem de base para o funcionamento do Twitter foram publicados sem permissão da empresa no repositório GitHub. A publicação estava no ar até o dia 24, quando um pedido formal de remoção foi feito pela rede social e atendido pela plataforma. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, ainda não é possível saber qual era o conteúdo publicado ou de quais processos do Twitter participava. O documento cita apenas que a parte vazada é código-fonte proprietário para a plataforma do Twitter e ferramentas internas. Além disso, não há detalhes sobre a postagem em si, como por quanto tempo o código ficou no ar ou se ele foi acessado e copiado alguma vez. O usuário responsável pela publicação tem um apelido de Free Speech Enthusiast, ou entusiasta da liberdade de expressão em tradução livre para o português. Isso não parece ser uma coincidência. O atual dono do Twitter, Elon Musk, já se declarou um absolutista em relação ao tema e fala constantemente sobre isso em seu perfil. O relatório com a solicitação foi publicado pelo GitHub, que é transparente em relação a esses pedidos. O Twitter, que eliminou o atendimento à imprensa na gestão de Musk e responde e-mails direcionados à assessoria com emoji automatizado, não se manifestou. No momento, pedido de remoção da postagem, a rede social solicitou ao GitHub informações que ajudem a identificar o responsável pelo vazamento, inclusive dados pessoais de cadastro. Por enquanto, não é possível saber se essa vontade já foi atendida. O Twitter também abriu uma investigação interna para tentar descobrir quem pode ter vazado o código. Foram muitas as demissões desde que o site foi comprado por Elon Musk em outubro do ano passado, inclusive com reduções na equipe de desenvolvimento. Vale lembrar que parte do código-fonte do Twitter será aberto ao público no dia 31, mas somente trechos específicos que tratam do sistema de recomendação de postagens. Esse é um tema extremamente interessante e desafiador. Desafiador porque há uma prática muito comum no mercado, principalmente de empresas de tecnologia. Grande parte do código-fonte, muitas vezes, não estou dizendo aqui de todas as empresas, com certeza o Twitter não é um desses casos, mas grande parte desses dados estão na máquina dos desenvolvedores. E estando na máquina dos desenvolvedores, muitas empresas, pequenas e médias, que eventualmente não possuem um controle sobre os dados que são postados, que são compartilhados, que são copiados para outros lugares, não tem a rastreabilidade ou mesmo qualquer mecanismo de contenção que impeça a divulgação do código-fonte. Dito isso, o ponto é o quanto esse tipo de informação ele pode ser considerado, agora perguntando para você, sensível. O que pode ser feito se esse código-fonte dos seus serviços, das suas aplicações, enfim, para os principais serviços, vazarem? Será que ele poderia ser utilizado por um criminoso para criar um outro site, um site falso, utilizando a base do site principal? Ou um aplicativo falso, também utilizando a base do aplicativo oficial, se fazendo passar por uma atualização, se fazendo passar por uma versão que tenha alguns benefícios que de repente os clientes queiram? O ponto é que esse dado, ele é bastante... existe uma certa controvérsia do quão sensível esse tipo de dado é. E não se tendo essa clareza do quanto o código-fonte ele deveria ser preservado, ele deveria ser cuidado como um dado extremamente sensível, é que em muitas empresas ele pode ser compartilhado, vazado. Eu, ao longo de 2022, vi pelo menos que me foi compartilhado diretamente de algumas pessoas
incidentes, uma dúzia de incidentes relacionados a vazamento de código-fonte. Seja por pessoas que saíram da empresa e acabaram compartilhando isso. E por que foi detectado? Porque, eventualmente, dentro do código tem chaves de acesso, tem secrets, e que expõem toda a estrutura de uma aplicação ou de um serviço. Então, esse é um ponto bastante importante e que deve ser bem discutido, porque a partir do momento que se classificar adequadamente esse tipo de dado, é preciso se implementar mecanismos para garantir controle, para garantir que o dado seja tratado com o nível de sensibilidade que de fato ele tem. Para o Twitter, por exemplo, é uma informação notoriamente sensível, uma informação, portanto, confidencial. E se vazou, algum controle vazou. No limite, alguma pessoa cometeu algum erro. Mas, obviamente, pode ser o que a matéria também alegou, alguém que foi demitido e que tinha informação, não havia todo o controle necessário para garantir a privacidade, etc, etc, etc. E esse sim é um papel da área de segurança. Toda informação que é considerada sensível, ela precisa estar mapeada. É preciso saber quem manuseia, onde essas informações estão, quem pode copiá-las, para onde pode, quais são os controles para proteger, para identificar, etc, etc, etc. Tudo isso é extremamente importante. E na última notícia de hoje, privacidade de dados, uma questão de cultura. Praticamente todas as ações e interações realizadas digitalmente no dia a dia geram dados. Uma vez que os smartphones e as redes sociais estão incorporadas ao trabalho, ao estudo e ao lazer, o rastro digital deixado é incontestável. As empresas entenderam isso e fazem desses dados um verdadeiro tesouro, ativos valiosos para as decisões que tomam. À medida que a presença de ferramentas e recursos digitais ao nosso redor aumenta, maior é o volume de dados gerado. Isso significa que o cuidado na geração, no armazenamento e uso desses dados precisa ser mais eficiente e zeloso. E muitas empresas já incorporaram boas práticas para proteger a privacidade dos dados à cultura organizacional, propondo um novo mindset aos colaboradores. A LGPD, criada em 2018, veio para regular o uso de dados e criar a cultura de protegê-los. Uma cultura, claro, não se cria da noite para o dia. Com mais debates e questões levantadas sobre o tema, as corporações tendem a se conscientizar da importância de proteger a privacidade dos próprios dados. A implementação de programas de governança torna-se fundamental para qualquer empresa que queira se adequar à legislação brasileira, sem contar as condições diferenciadas que passa a ter no mercado. Reflexos dessa falta de cuidado já chegam à segurança pública. Pesquisa da especialista em cibersegurança Checkpoint mostra um crescimento de 38% nos golpes por meio de dados em 2022. Dentre os mais conhecidos está a prática de phishing, caracterizada por tentativas via sites falsos, e-mails, SMS ou outros tipos de mensagens de obter informações sigilosas, como senhas e números de cartão de crédito, por exemplo. Orientações, educação, monitoramento constantes são necessários para que a população esteja atenta e não descuide de seus dados pessoais. Entre os públicos mais sensíveis na questão de proteger e usar dados estão crianças, adolescentes e idosos. Crianças ou adolescentes, especificamente, demandam mais a atenção das famílias para orientar e definir regras quanto ao uso de redes sociais, plataformas digitais e dispositivos eletrônicos. O uso inapropriado de dados os expõe a riscos alarmantes, como aliciamento infantil, publicidade inapropriada, crimes sexuais, entre outros. A LGPD é clara ao exigir consentimento livre de pais ou responsáveis para que se colete dados de menores de idade. Para pessoas acima dos 60 anos, embora pareça contraditório à primeira vista, os cuidados devem ser maiores, porque a mudança de cultura se dá de forma mais morosa, além de se tratar de um público mais sujeito à ação de fraudadores. Em 2022, o levantamento do Comitê Gestor da Internet mostrou que uma década antes, 4% dos idosos no país acessavam a internet. Hoje essa parcela saltou para 20%. Embora mais conectada, a geração não se tornou necessariamente mais consciente da importância de se proteger dados digitais. Mas o alcance da LGPD não é apenas sobre o dado pessoal. Empresas têm responsabilidade sobre dados de clientes
E um dos setores em que esse comprometimento é ainda maior é o de saúde. Dados de pacientes estão entre as informações mais sensíveis que uma companhia possa ter em seus registros. A Qualicorp trabalha para que essa cultura de proteção de dados se consolide no país. Em 2017, foi buscar na legislação europeia, base para a LGPD, as referências para estruturar o plano de ação de companhia como um todo. Uma das medidas adotadas foi a contratação de um DPO profissional que se encarrega de proteger dados de todos os clientes, além dos investimentos em criptografia, autenticação em 2 fatores, solicitação explícita de consentimento e outros. Outro diferencial é o programa de embaixadores da privacidade, com treinamentos periódicos para formar em todas as áreas guardiões da cultura de proteção de dados. A sociedade hoje vive um tempo de adaptação em relação à privacidade e proteção de dados pessoais. É uma demanda global, latente, que a cada dia será mais vital para a condução de todos os assuntos da vida dos indivíduos. No ambiente de trabalho, não pode ser diferente. O cuidado com o tratamento dos dados deve ser um princípio incorporado na cultura organizacional. Belíssima matéria. Independente de, em alguns pontos, ter um viés até mesmo de propaganda, mas a verdade é que nada se pode fazer se uma cultura não for instaurada, se uma cultura não for difundida dentro da companhia. Porque percebam, no limite, por mais que se implementem vários controles tecnológicos, por mais que se defina pessoas que podem acessar os dados são manuseados por um conjunto de pessoas que precisam desses acessos, que precisam manusear esses dados justamente para o desempenho de suas funções. E estas pessoas que têm essa capacidade, no limite, são as que podem garantir também a privacidade, que podem garantir um adequado tratamento. Então, trabalhar essa cultura, mostrando a importância, mostrando os impactos, mostrando que isso pode, como isso pode ser utilizado na mão de criminosos e como os clientes, ou até mesmo os funcionários, podem sofrer com o uso não cuidadoso, não zeloso desses dados, é o que precisa ser difundido. Se todas as pessoas tiverem esse nível de consciência, é óbvio que o nível de maturidade de segurança ele cresce. Porque qualquer novo serviço, nova solução, mudança que for feita, que utilize ou manuseie dados sensíveis, como os cobertos pelo escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, obviamente que a pessoa vai ter uma atenção diferenciada. Ela vai envolver o time de segurança para verificar se o que está sendo proposto segue as boas práticas ou não segue. As pessoas que manuseiam, quando manusearem, também vão se atentar. Elas sabem que estão acessando dados que são muito sensíveis e que, portanto, precisam de maior cuidado. Não farão isso de qualquer lugar ou de qualquer jeito. Não imprimirão relatórios e não, a menos que extremamente necessário, tomarão os devidos cuidados. E assim por diante. Tudo, na verdade, nasce de um bom aculturamento. Porque se não for dessa forma, se incorre muitos riscos. Por mais que se implemente boas soluções de controle de detecção, coisas podem acontecer e aí, às vezes, é tarde demais para tomar qualquer ação. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.